Esdras capítulo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor tinha dito por meio do profeta Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro para fazer uma proclamação em todo o seu reino, e o fez também por escrito. Assim declara Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, e mandou-me construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertence ao seu povo, vá para Jerusalém de Judá para reconstruir esse templo do Senhor, que é o Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém. Faço votos de que as bênçãos de Deus estejam com vocês. Os vizinhos devem ajudar nas despesas daqueles que voltarem para sua terra, doando prata, ouro, bens, animais, além das ofertas voluntárias para o templo de Deus, em Jerusalém. Então Deus despertou um grande desejo nos líderes das tribos de Judá e Benjamim, nos sacerdotes e levitas, e em muitos outros para voltarem a Jerusalém imediatamente e reconstruírem o templo do Senhor. Todos os vizinhos deram a eles a assistência que puderam, trazendo-lhes utensílios de prata e de ouro, mantimentos, animais, objetos de valor, além das ofertas voluntárias para o templo. O próprio rei Ciro mandou tirar os utensílios de ouro e outros objetos valiosos que o rei Nabucodonosor tinha trazido do templo em Jerusalém e colocado no templo dos seus próprios deuses. Ciro, rei da Pérsia, deu instruções a Mitredate, o tesoureiro da Pérsia, para que fizesse uma lista dos objetos e os entregasse a Sesbazar, o chefe dos exilados que voltavam para Judá. Os objetos que Ciro ofertou foram os seguintes: 30 tigelas de ouro, 1000 bacias de prata, 29 incensórios de prata, 30 vasos de ouro maciço, 410 vasos de prata de menor valor e 1000 objetos diversos. Ao todo foram entregues 5.400 objetos de ouro e de prata a Sesbazar quando os exilados israelitas vieram da Babilônia para Jerusalém. Esdras capítulo 2. Esta é a relação dos judeus exilados que voltaram para Jerusalém e para as outras cidades de Judá, das quais eles haviam sido deportados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Os líderes eram Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baná. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel, conforme o número de pessoas, registradas por famílias: da família de Parós, 2.172, da família de Cefatias, 372, da família de Ara, 775, da família de Paate-Moabe, descendentes de Jesuá e Joabe, 2.812, da família de Elão, 1.254, da família de Zatu, 945, da família de Zacai, 760, da família de Banim, 642, da família de Bebai, 623, da família de Asgade, 1222, da família de Adonicão, 666, da família de Bigvai, 2056, da família de Adim, 454. Da família de Ater, descendentes de Ezequias, 98, da família de Bizai, 323, da família de Jora, 112, da família de Azum, 223, da família de Gibar, 95, os da cidade de Belém, 123, de Natofa, 56, de Anatote, 128, de Asmavete, 42, de Kiriat-Arim, Quifira e Beerote, 743, de Ramá e Geba, 621, de Micmais, 122, de Betel e Ai, 223, de Nebo, 52, de Magbis, 156, de Elão, 1254, de Arim, 320, de Lode, Adid e Ono, 725, de Jericó, 345, de Senaá, 3630. Esta é a lista dos grupos de famílias dos sacerdotes que voltaram do cativeiro, dos descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesuá, 973, da família de Imer, 1052, da família de Pazur, 1247, da família de Arim, 1017. Esta é a lista dos grupos de famílias dos levitas que voltaram do cativeiro, das famílias de Jesuá e Cadmiel, por meio dos descendentes de Odavias, 74. Os cantores, descendentes da família de Asaf, 128. Dos porteiros do templo, das famílias de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 139.
Esta é a lista dos grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro: Gia, Azufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebaná, Agaba, Acube, Agabe, Sanlai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Paziá, Bezai, Asná, Meunim, Nefuzim, Baquebuc, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Arsa, Barcos, Císera, Temar, Nesiá, Atifa. Esta é a lista dos grupos de famílias dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro: os descendentes de Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcom, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete-Zebaim e Ami. Os servidores do templo e os descendentes dos oficiais de Salomão eram 392. Nessa ocasião também voltou para Jerusalém outro grupo vindo das cidades persas de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imir. Mas, pelo fato de haverem perdido seus registros de família, não puderam provar que realmente eram descendentes de Israel. Esse grupo incluía os grupos de famílias de Delaías, de Tobias e de Necoda, num total de 652. O grupo de famílias de sacerdotes, Abaías, Acóis e Barzilai, que se casou com uma das filhas de Barzilai, de Gileade, e ficou com o nome do sogro dele. Mas eles também haviam perdido seus registros de família, por isso não foram aceitos como sacerdotes. O governador proibiu-os de comer alimentos sagrados até que aparecesse um sacerdote que pudesse consultar o Urim e Tumim e saber de Deus se realmente eram ou não descendentes de sacerdotes. Assim, os que voltaram para Judá eram um total de 42.360 homens, isso sem contar os 7.337 escravos e escravas e 200 cantores e cantoras. Eles levaram consigo 736 cavalos, 245 mulos, 435 camelôs e 6.720 jumentos. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes dos grupos de famílias puderam contribuir generosamente para a reconstrução do templo do Senhor no seu antigo local. Cada um contribuiu de acordo com as suas possibilidades. O valor total das suas contribuições foi de 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata, e 100 vestes sacerdotais. Desse modo os sacerdotes, os levitas e alguns do povo se estabeleceram em Jerusalém e nas vilas vizinhas, os cantores, os porteiros, os servidores do templo e o restante do povo voltaram para as suas cidades de Judá, de onde haviam saído. Esdras capítulo 3. Quando chegou o 7º mês, e os descendentes de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo saiu de suas casas, e todos vieram juntos a Jerusalém. Então Jesuá, filho de Josadaque, com seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e sua família, começaram a reconstruir o altar do Deus de Israel, e sobre o altar queimaram ofertas de sacrifício, conforme as instruções nas leis de Moisés, o homem de Deus. Eles reconstruíram o altar no mesmo lugar de antes e imediatamente o usaram para queimar os sacrifícios oferecidos ao Senhor pela manhã e ao entardecer, apesar de o povo estar com medo dos povos vizinhos. E celebraram a festa dos tabernáculos conforme instruções nas leis de Moisés, oferecendo ao Senhor os sacrifícios determinados para cada dia da festa. Também ofereceram ofertas queimadas diárias e os sacrifícios especiais exigidos para os dias de descanso, as celebrações da lua nova e as outras festas anuais do Senhor. Também foram trazidas as ofertas voluntárias do povo ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês os sacerdotes começaram a oferecer ao Senhor os sacrifícios queimados. Isto antes que eles começassem a construir os alicerces do templo do Senhor. Depois contrataram pedreiros e carpinteiros, compraram toras de cedro dos povos de Tiro e de Sidom, e faziam o pagamento com alimentos, vinho e azeite de oliveira. As toras eram trazidas das montanhas do Líbano e vinham flutuando ao longo da costa do mar Mediterrâneo até Jope, pois o rei Ciro da Pérsia tinha dado permissão para que se fizesse assim. A construção do templo propriamente dito começou no 2º mês do 2º ano depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém. O grupo de trabalhadores era composto de todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém e estavam sob a direção de Zorobabel, filho de Sealtiel, de Jesuá, filho de Josadaque, e de seus irmãos sacerdotes e levitas. Os levitas que tinham 20 anos de idade ou mais foram escolhidos para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesuá,
com seus filhos e irmãos, Cadmiel, e seus filhos, descendentes de Judá, e Enadade, com seus filhos e irmãos, ficaram incumbidos da supervisão de todo o projeto, pois todos eles eram levitas. Quando os construtores completaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes vestiram as suas roupas sacerdotais e tocaram as trombetas. Os filhos de Asaf fizeram soar os seus símbolos para louvar o Senhor na forma ordenada por Davi, rei de Israel. Eles cantavam cânticos de louvor e ações de graças ao Senhor numa forma responsiva. A letra do cântico dizia assim: Ele é bom, e o seu amor para com Israel dura para sempre. Então todo o povo louvou o Senhor em alta voz, porque haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e outros chefes das famílias mais velhas que se lembravam do belo templo de Salomão choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo, enquanto outros gritavam de alegria. Assim os gritos de alegria e o choro se misturavam de forma tão barulhenta que se podia ouvir de longe. Esdras capítulo 4. Quando os inimigos de Judá e Benjamim ouviram dizer que os exilados haviam voltado e estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, eles se aproximaram de Zorobabel e dos outros chefes de famílias e sugeriram: Deixem-nos trabalhar com vocês, pois estamos tão interessados em seu Deus como vocês, temos oferecido sacrifícios a ele desde que Esaradom, rei da Assíria, nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesuá e os outros chefes das famílias de Israel responderam: Não, vocês não podem ter parte na reconstrução do templo de nosso Deus. Nós é que devemos construir o templo do Senhor, o Deus de Israel, exatamente como Ciro, o rei da Pérsia, ordenou. Então os residentes locais tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá para que não continuasse a construção. Para isso deram dinheiro a certos agentes do governo para que se opusessem ao povo e atrapalhassem os planos dos israelitas. Isso continuou assim durante todo o reinado de Ciro, até que o rei Dário, o persa, subiu ao trono. No início do reinado de Assuero, eles apresentaram uma carta de acusação contra o povo de Judá e Jerusalém. Eles fizeram a mesma coisa durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Bislão, Mitredate, Tabeel e seus companheiros escreveram uma carta em língua aramaica a Artaxerxes, e a carta foi traduzida para ele. O governador Reum e o escrivão Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O governador e o escrivão Sinsai, junto com seus companheiros, juízes e outros dirigentes locais, os persas, os babilônios, os homens de Ereque e Susã e os homens de diversas outras nações, que o grande e renomado Asnapar havia tirado das próprias terras e havia colocado em Samaria e nas terras vizinhas que ficavam a oeste do rio Eufrates, escreveram o seguinte: aqui está o texto que eles mandaram. Ao rei Artaxerxes. Ao rei Artaxerxes, saudações de seus súditos leais que vivem a oeste do rio Eufrates. É bom ficar informado que os judeus enviados da Babilônia para Jerusalém estão reconstruindo esta cidade historicamente rebelde e má. Eles estão reconstruindo os muros e consertando os alicerces do templo. Além disso, desejamos que o rei saiba que, se esta cidade for reconstruída e seus muros reparados, será um grande prejuízo para o rei, pois os judeus vão deixar de pagar os impostos, tributos e taxas devidos ao rei. Visto como somos agradecidos ao rei como nosso protetor, e não desejamos vê-lo sendo desonrado desta maneira, resolvemos enviar esta informação ao rei. Sugerimos que o rei faça uma busca nos antigos registros e descubra como esta cidade foi rebelde e problemática em tempos passados. Ela foi destruída por causa de sua longa história de revolta contra os reis e países que tentaram dominá-la. Queremos declarar que se esta cidade for reconstruída e os muros forem terminados, o rei pode esquecer desta parte de seu império além do Eufrates, pois pode considerá-la perdida. Então o rei deu esta resposta ao governador Reum, ao escrivão Sinsai e aos seus companheiros que moram em Samaria e em toda a região a oeste do rio Eufrates. Saudações! A carta que os senhores me enviaram foi claramente lida na minha presença. Ordenei que se fizesse uma busca nos registros, e na verdade, descobri que em tempos passados Jerusalém foi um foco de revolta contra muitos reis e que tem sido um lugar de rebelião e motins. Verifico, além disso, que houve alguns reis muito poderosos em Jerusalém que governaram toda a terra além do rio Eufrates e receberam enormes quantias de impostos, tributos e taxas. Portanto, ordeno que esses homens parem a construção do templo,
e que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Não se demorem, porque não devemos permitir que essa situação escape do nosso controle, e os interesses reais sejam prejudicados. Quando esta carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinsai, e os seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e obrigaram os judeus a parar a construção. Assim a obra do templo de Deus em Jerusalém ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Esdras capítulo 5. Ocorreu que o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, trouxeram mensagens de Deus aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, animaram os judeus a recomeçarem a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus os ajudavam. Mas Tatenai, governador das terras a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros logo chegaram a Jerusalém e perguntaram: quem deu a vocês permissão para reconstruir este templo e terminar esses muros? Eles também pediram uma lista dos nomes de todos os homens que estavam trabalhando no templo. Mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes judeus, e assim os inimigos não os obrigaram a parar a construção enquanto o rei Dário não examinasse o assunto e tomasse sua decisão. Esta é a cópia da carta que Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os outros oficiais que ficavam deste lado do Eufrates enviaram ao rei Dário. O relatório que enviaram a ele dizia o seguinte: ao rei Dário, saudações. Desejamos informar ao rei que fomos ao local da construção do templo do grande Deus de Judá. O templo está sendo construído com enormes pedras, e o madeiramento já está sendo assentado nas paredes. A obra prossegue com grande energia e sucesso. Então perguntamos aos líderes: quem deu a vocês permissão para fazer isto? E perguntamos quais os seus nomes para que pudéssemos notificar o rei. A resposta deles foi: somos servos do Deus do céu e da terra, e estamos reconstruindo o templo que há muitos séculos foi construído aqui por um grande rei de Israel. Mas depois os nossos antepassados provocaram a ira do Deus dos céus, ele os abandonou e os entregou nas mãos do rei Nabucodonosor, que destruiu este templo e levou o povo cativo para a Babilônia. Porém, eles insistem que o rei Ciro da Babilônia, durante o 1º ano de seu reinado, emitiu um decreto para que o templo de Deus fosse reconstruído. Eles dizem que o rei Ciro devolveu os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor havia tirado do templo em Jerusalém e colocado no templo da Babilônia. Eles dizem que esses objetos foram entregues à guarda de um homem chamado Sesbazar, a quem o rei Ciro nomeou governador de Judá, e lhe disse: leve esses vasos a Jerusalém e coloque-os no templo de Jerusalém. Reconstrua a casa de Deus ali no seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo em Jerusalém, e o povo vem trabalhando nele desde esse tempo, embora ainda não esteja acabado. Solicitamos que o rei faça uma busca na Biblioteca Real da Babilônia a fim de descobrir se em algum momento o rei Ciro emitiu tal decreto para construir o templo de Deus em Jerusalém. E depois nos faça saber a sua vontade nesta questão. Esdras capítulo 6. Assim o rei Dário deu ordens para que se fizesse uma busca nos arquivos da Babilônia, onde os documentos estavam guardados. Finalmente se encontrou o registro no palácio de Ecbatana, na província da Média. O documento dizia e Dário comunicou: no 1º ano do reinado de Ciro, foi emitido um decreto referente ao templo de Deus em Jerusalém, dizendo o seguinte: com respeito à casa de Deus em Jerusalém onde os judeus oferecem sacrifícios, ela deve ser reconstruída, e os alicerces devem ser muito firmes. Será de 27 metros de altura e 27 metros de largura. Haverá 3 carreiras de enormes pedras no alicerce, cobertas com uma carreira de madeira. Todas as despesas serão pagas pelo rei. E os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor tirou do templo de Deus serão levados de volta para Jerusalém e colocados no templo, como estavam antes. Agora, então, Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e os outros oficiais dessa província permaneçam longe de lá. Não interrompam a construção do templo. Deixem que ele seja reconstruído no seu antigo lugar e não perturbem o governador de Judá e os demais chefes em seu trabalho.
Eu promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão pelos líderes dos judeus na construção desse templo de Deus, que sem mais demora vocês paguem todos os custos da construção com o dinheiro recebido de meus impostos do território a oeste do Eufrates, para que a obra não seja interrompida. Deem aos sacerdotes em Jerusalém novilhos, carneiros e cordeiros para as ofertas de sacrifício ao Deus dos céus, e deem a eles trigo, sal, vinho e azeite, todos os dias, sem falta. Então eles estarão em condições de oferecer sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus, e orar pela vida do rei e seus filhos. Qualquer pessoa que tentar mudar este decreto, terá arrancadas as vigas de sua casa, será atravessada por uma dessas vigas e será empalada, e sua casa será transformada num monte de entulho. O Deus que escolheu a cidade para sua habitação destruirá qualquer rei e qualquer nação que altere este decreto e destrua este templo de Jerusalém. Eu, Dário, expedi este decreto. Que ele seja obedecido com toda a diligência. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai, e seus companheiros, imediatamente se dispuseram a cumprir a ordem do rei Dário. Assim os chefes judeus continuaram o seu trabalho e foram grandemente estimulados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Finalmente o templo foi terminado, conforme havia sido ordenado por Deus e decretado por Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então o templo de Deus foi dedicado com grande alegria pelos sacerdotes, levitas e todo o povo. Durante os festejos de dedicação foram sacrificados 100 novilhos, 200 carneiros e 400 cordeiros, e 12 bodes foram apresentados como oferta pelo pecado das 12 tribos de Israel. Depois os sacerdotes e levitas se organizaram em vários grupos de serviço, para fazerem a obra de Deus, conforme estava instruído no livro de Moisés. No 14º dia do primeiro mês, os exilados comemoraram a Páscoa, porque nessa época muitos dos sacerdotes e levitas se haviam consagrado. Eles estavam cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus irmãos, os sacerdotes, e por si mesmos. Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia comeram do cordeiro. Alguns dos pagãos que se estabeleceram em Judá e que abandonaram seus costumes imorais se juntaram aos israelitas na adoração ao Senhor, o Deus de Israel. Eles, com a nação inteira, celebraram a festa dos pães sem fermento por 7 dias. Houve grande alegria em toda a terra porque o Senhor fez com que o rei da Síria fosse generoso para com Israel e prestasse auxílio na construção do templo de Deus, o Deus de Israel. Esdras capítulo 7. Aqui está uma relação do registro da família de Esdras, que viajou da Babilônia para Jerusalém durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras era filho de Seraías, Seraías era filho de Azarias, Azarias era filho de Ilquias, Ilquias era filho de Salum. Salum era filho de Zadok, Zadok era filho de Aitube, Aitube era filho de Amarias, Amarias era filho de Meraiote, Meraiote era filho de Zeraías, Zeraías era filho de Uzi, Uzi era filho de Buqui, Buqui era filho de Abizua, Abizua era filho de Finéias, Finéias era filho de Eleazar, Eleazar era filho de Arão, o sumo sacerdote. Como chefe religioso judeu, Esdras era bom conhecedor das leis de Moisés, dadas pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele pediu para voltar a Jerusalém, e o rei lhe deu permissão e concedeu tudo o que ele tinha pedido, pois o Senhor, o seu Deus, estava abençoando Esdras. Muitos do povo e também dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo viajaram com ele para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No 1º dia do primeiro mês ele começou a sua jornada e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, pois a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, e a obedecer a essas leis e ensinar os seus mandamentos aos israelitas. O rei Artaxerxes deu esta carta a Esdras, ao sacerdote e estudioso dos mandamentos de Deus para Israel, Artaxerxes, rei dos reis, para Esdras, o sacerdote e escriba da lei do Deus dos céus, saudações. Estou decretando que qualquer descendente de Israel do meu reino, incluindo os sacerdotes e levitas, pode voltar para Jerusalém com você. Eu e meu conselho dos 7,
por meio deste decreto, determinamos que você leve para Judá e Jerusalém uma cópia da lei de Deus para ver se a lei do seu Deus está sendo obedecida. Também lhe damos a incumbência de levar consigo para Jerusalém a prata e o ouro que apresentamos como oferta ao Deus de Israel, para o templo em Jerusalém. Além de toda a prata e ouro que você receber da província da Babilônia, você deve recolher ofertas voluntárias dos judeus e dos seus sacerdotes. Essas ofertas de prata e de ouro se destinam ao templo do seu Deus em Jerusalém. As ofertas devem ser usadas, antes de tudo, para a compra de novilhos, carneiros, cordeiros e para as ofertas de cereais e de bebidas. Tudo isso será oferecido sobre o altar do templo do seu Deus, quando você chegar a Jerusalém. O ouro e a prata que sobrarem podem ser usados de qualquer outro modo que você e seus irmãos acharem, de acordo com a vontade do seu Deus. E leve consigo os vasos de ouro e os outros utensílios que estamos dando para o templo do seu Deus em Jerusalém. Se você precisar de mais dinheiro para a construção do templo ou para atender a qualquer necessidade semelhante, pode requisitar dos fundos do Tesouro Real. O rei Artaxerxes, envio este decreto a todos os tesoureiros do território situado a oeste do rio Eufrates. Vocês devem dar a Esdras tudo quanto ele requisitar de vocês, pois ele é sacerdote e escriba da lei do Deus dos céus, até a quantia de 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade, e qualquer coisa mais que o Deus dos céus exigir, que se atenda prontamente para o templo do Deus dos céus, pois não queremos correr o risco de ter a ira de Deus contra o império do rei e dos seus filhos. Eu também decreto que nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo ou outro trabalhador no templo de Deus seja obrigado a pagar impostos de qualquer tipo. E você, Esdras, deve usar a sabedoria que Deus lhe deu para escolher e nomear juízes e outros oficiais para governarem todo o povo do território a oeste do rio Eufrates. Se eles não estiverem familiarizados com as leis do seu Deus, você deve ensiná-los. Qualquer indivíduo que se recusar a obedecer à lei do seu Deus e à lei do rei deve ser imediatamente castigado com a morte, ou com a expulsão do país, o confisco dos bens ou com a prisão. Louvado seja o Senhor, o Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de honrar o templo do Senhor em Jerusalém. E louvemos a Deus por demonstrar tal misericórdia para comigo ao honrar-me perante o rei, seu conselho e perante todos os seus oficiais poderosos. Recebi forças para esta missão da parte do Senhor, o meu Deus, que estava comigo, e convenci alguns dos líderes de Israel para voltarem comigo para Jerusalém. Esdras capítulo 8. São estes os nomes dos chefes de grupos de famílias que me acompanharam desde a Babilônia a Jerusalém, durante o reinado de Artaxerxes, dos descendentes de Finéias, Gerson, dos descendentes de Itamar, Daniel, dos descendentes de Davi, Atus, dos descendentes de Secanias, dos descendentes de Paróis, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens, dos descendentes de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens, dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jeaziel, e com ele 300 homens, dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens, dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens, dos descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens, dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens, dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens, dos descendentes de Bebais, Acarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens, dos descendentes de Asgade, Joanã, filho de Catã, e com ele 110 homens, dos descendentes de Adonicão, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com ele 60 homens. Eles chegaram algum tempo mais tarde, dos descendentes de Bigvai, Utais, Zabude, e com ele 70 homens. Eu, Esdras, reuni todos perto do canal de Ahava, e ali ficamos acampados por 3 dias, enquanto eu examinava cuidadosamente as listas das pessoas e dos sacerdotes que haviam chegado. Verifiquei que não veio nenhum levita conosco. Por isso mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os líderes levitas, e também mandei chamar Joiaribe e Elnatã, que eram homens sábios.
E os enviei a Ido, o líder dos judeus em Casifia, para pedirem a ele, a seus irmãos e aos servidores do templo que nos enviassem sacerdotes para o templo de Deus em Jerusalém. E Deus foi bom. Ele nos mandou um homem extraordinário chamado Serebias, juntamente com 18 de seus filhos e irmãos. Ele era descendente de Mari, filho de Levi e neto de Israel. Deus também enviou Asabias e Jesaías, descendente de Merari, com 20 de seus filhos e irmãos, e 220 servidores do templo. Os servidores do templo eram assistentes dos levitas, um grupo que Davi e os seus oficiais haviam formado para ajudar os levitas. Esses 220 homens estavam todos registrados por nome. Então determinei um jejum enquanto estávamos junto ao canal de Ahava, de maneira que humildemente pedíssemos ao nosso Deus para que ele nos desse uma boa viagem e nos protegesse, como também a nossos filhos e nossos bens. Fiquei com vergonha de pedir ao rei que nos enviasse soldados e cavalaria para nos acompanhar e proteger dos inimigos ao longo do caminho. Além disso, havíamos falado ao rei que a mão bondosa do nosso Deus protegeria todos os que adoravam o Senhor e que o seu poder e a sua ira estariam contra todos que o abandonassem. Assim jejuamos e pedimos a Deus que nos protegesse. E ele atendeu a nossa oração. Depois nomeei 12 chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias e outros 10 sacerdotes, e pesei diante deles a prata, o ouro, os vasos de ouro e os outros objetos que o rei e seu conselho, os magistrados e o povo de Israel haviam doado para o templo de Deus. Pesei e entreguei a eles 22.750 quilos de prata, 3 toneladas e meia de utensílios de prata, 3 toneladas e meia de ouro, 20 vasos de ouro, cada um pesando 8,5 quilos. Também havia 2 lindas peças de bronze que eram tão valiosas como o ouro. Eu mesmo consagrei esses homens ao Senhor, e depois consagrei os utensílios. A prata e o ouro são ofertas voluntárias ao Senhor, o Deus de nossos antepassados. Guardem bem esses tesouros até que cheguem às salas do templo do Senhor em Jerusalém e pesem diante dos chefes dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes do povo de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados, para levar tudo ao templo do nosso Deus, em Jerusalém. No 12º dia do primeiro mês partimos do canal de Ahava e fomos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus nos protegeu e nos salvou do ataque inimigo e dos bandidos pelo caminho. Desse modo, finalmente, chegamos a salvo em Jerusalém e descansamos 3 dias. No 4º dia, pesamos a prata, o ouro e os utensílios sagrados no templo do nosso Deus. A pesagem foi feita por Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binui. A prata, o ouro e os utensílios foram contados e pesados, e o peso foi registrado. Então todos do nosso grupo, os exilados que tinham voltado do cativeiro, oferecemos ao Deus de Israel sacrifícios queimados, 12 bois pela nação de Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes como oferta pelo pecado. Tudo foi oferecido como sacrifício queimado ao Senhor. Os decretos do rei foram entregues aos representantes dele e aos governadores de todas as províncias situadas a oeste do rio Eufrates, que ajudaram na reconstrução do templo de Deus. Esdras capítulo 9. Acabadas estas coisas, os líderes vieram dizer-me: muitos do povo de Israel e até mesmo alguns dos sacerdotes e levitas não ficaram separados dos povos vizinhos e das práticas horríveis dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Os homens de Israel casaram-se com mulheres dessas nações pagãs e as tomaram por esposas de seus filhos. Dessa maneira, o povo santo de Deus se misturou através desses casamentos mistos, e os líderes e oficiais foram os primeiros a se tornarem infiéis. Quando ouvi isto, fiquei tão chocado que rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei completamente desorientado. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel se assentaram comigo por causa da infidelidade dos exilados. E eu permaneci assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu me levantei e saí da minha humilhação perante o Senhor. Então me ajoelhei para orar, ainda com as minhas roupas rasgadas, e levantei as mãos para o Senhor, o meu Deus, e clamei: ó meu Deus,
estou envergonhado e humilhado e não tenho coragem de levantar o meu rosto para o Senhor, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça, e nossa culpa é ilimitada como os céus. Toda a nossa história tem sido uma história de pecado, é por isso que nós, nossos reis e nossos sacerdotes fomos mortos à espada, fomos ao cativeiro, fomos roubados e humilhados, exatamente como se vê hoje. Mas agora nos foi concedido um momento de paz, pois o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso e permitiu que alguns poucos de nós voltássemos de nosso exílio para Jerusalém. O Senhor está nos dando um lugar seguro neste santo lugar, para iluminar os nossos olhos e nos dar um pouco de alívio em nossa escravidão, e uma nova vida. Porque fomos escravos, mas por meio do seu amor e misericórdia, o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Pelo contrário, ele fez com que os reis da Pérsia fossem favoráveis a nós. Eles chegaram mesmo a ajudar-nos a reconstruir o templo de nosso Deus e nos deram Jerusalém como uma cidade rodeada de muros em Judá, dando-nos nova vida. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois de tudo isto? Porque uma vez mais nós abandonamos os mandamentos que o Senhor nos deu por meio dos seus servos, os seus fiéis profetas, quando o Senhor disse: a terra que vocês vão possuir está completamente profanada pelas práticas terríveis dos povos que vivem lá. De uma extremidade até a outra ela está cheia de abominação e corrupção. Portanto, não deixem que suas filhas se casem com os filhos daquela gente, e não deixem que os seus filhos se casem com as filhas deles. Jamais procurem o bem-estar e a paz desses povos. Somente dessa maneira vocês serão fortes e desfrutarão os bons frutos produzidos por esta terra e a deixarão para os seus filhos como uma herança para todo sempre. Agora, depois de tudo que nos aconteceu por causa de nossa maldade e por causa da nossa grande culpa, apesar de sermos castigados muito menos do que merecíamos, ó Deus, mesmo assim o Senhor permitiu que alguns de nós voltassem. Quebramos os seus mandamentos outra vez e nos casamos com pessoas desses povos que praticam esses atos horríveis. Certamente a sua ira nos destruirá agora e nem mesmo este pequeno resto irá escapar. Ó Senhor, Deus de Israel, o Senhor é um Deus justo, e até hoje nos deixou escapar com vida. Aqui estamos diante do Senhor com a nossa culpa. Não temos direito de permanecer na sua presença. Esdras capítulo 10. Enquanto eu, Esdras, estava curvado no chão diante do templo, chorando, orando e fazendo esta confissão, uma grande multidão de Israel, homens, mulheres e crianças, ajuntou-se ao redor de mim, e todos choravam amargamente comigo. Então Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão, me disse: reconhecemos nosso pecado contra nosso Deus, pois casamos com essas mulheres estrangeiras dos povos vizinhos. Porém, há esperança para Israel, apesar disso, pois concordamos diante de nosso Deus em separar-nos de nossas esposas e mandá-las de volta com seus filhos. Seguiremos as ordens que o Senhor nos der e as ordens daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Obedeceremos às leis de Deus. Tenha coragem e diga-nos como devemos proceder, e cooperaremos em tudo. Portanto, anime-se, e mãos à obra. Então Esdras se levantou e exigiu que os chefes dos sacerdotes, os levitas e todo o povo de Israel jurassem que eles fariam conforme Secanias havia dito. E todos eles juraram. Depois Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e entrou na sala de Joanã, filho de Eliasibe. Ele passou a noite ali e recusou todo alimento e toda bebida, pois chorava por causa do pecado de infidelidade dos que voltaram do cativeiro. Depois disso, foi feita uma proclamação por todo Judá e Jerusalém para que todos os exilados comparecessem em Jerusalém. Os líderes e anciãos tinham decidido que qualquer pessoa que se recusasse a vir no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria expulsa da comunidade dos que voltaram do exílio. Dentro de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim chegaram a Jerusalém, e no 20º dia do 9º mês todo o povo estava sentado no espaço aberto que há diante do templo. Eles estavam tremendo porque o assunto era muito sério e por causa da chuva pesada que caía. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: vocês pecaram porque se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa do povo de Israel. Confessem os seus pecados ao Senhor, o Deus de seus pais, e façam o que ele ordenar. Separem-se dos povos pagãos ao redor de vocês e das suas mulheres estrangeiras. Então todo o povo respondeu em voz alta: faremos o que você disse.
Mas isto não é coisa que se possa fazer em um dia ou dois, pois há muitos de nós envolvidos nessa questão pecaminosa. E está chovendo tão forte que não podemos ficar aqui fora por mais tempo. Deixe que nossos líderes organizem os julgamentos para nós. Todo aquele que tiver mulher estrangeira virá num dia combinado com os anciãos e os juízes de sua cidade, então cada caso será decidido e a situação será resolvida para que se afaste de nós a ardente ira de nosso Deus por causa do nosso pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, Jazeías, filho de Tikva, Mesulão e Sabetai, o levita, se opuseram a isto. E assim fizeram os que voltaram do exílio. Então o sacerdote Esdras escolheu alguns homens entre os chefes dos grupos de famílias como juízes. E o trabalho começou no primeiro dia do 10º mês. No primeiro dia do primeiro mês terminaram de examinar todos os casos dos homens que haviam se casado com mulheres estrangeiras. Esta é a lista dos descendentes de sacerdotes que se casaram com mulheres estrangeiras. Os filhos de Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaaribe e Gedalias. Eles fizeram voto de separar-se de suas mulheres e reconheceram sua culpa, e cada um ofereceu um carneiro como sacrifício. Dos filhos de Imir, Anani, Zebadias. Dos filhos de Arim, Maazéias, Elias, Semaías, Jeiel, Uzias. Dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade, Eleasa. Dos levitas que eram culpados, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe. Dos porteiros, Salum, Telém e Uri. Esta é a lista dos demais israelitas que foram declarados culpados, da família de Paróis, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias, Benaia. Da família de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Da família de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Rabade, Aziza. Da família de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai, Atlai. Da família de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Siel, Jeremote. Da família de Paate-Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bisaleel, Binui, Manassés. Da família de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias. Da família de Azum, Matanai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés, Simei. Da família de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jaazai, Bani, Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnadbai, Sazai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel, Benaia. Cada um desses homens tinha mulheres estrangeiras, e muitos tiveram filhos com essas mulheres.